A Casa Espírita Estudantes do Evangelho apresenta Seminário nos Domínios da Mediunidade, obra ditada pelo espírito André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, uma coprodução do GEAF. Vamos dar as boas-vindas ao nosso querido professor Otacílio. Todo mundo chama ele assim, eu vou chamar também. Gostei. Para a gente poder ter o nosso encerramento dos nossos estudos desse ano, Otacílio, e das atividades da nossa casa na área de estudos, tá? Nós fizemos agora no segundo semestre um seminário sobre o livro Nos Domínios da Mediunidade. Os participantes do grupo que se voluntariam, preparam os capítulos, apresentam, é assim muito enriquecedor para a gente ver a disposição do pessoal de pesquisar, de estudar, né? E aí a gente vai fazer um arremate com chave de ouro aqui com você, falando para a gente sobre mediunidade. Uma mensagem de Emmanuel para nós, do livro Palavras de Vida Eterna, chamada Confiemos Alegremente. Regozijai-vos sempre. Paulo, primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Lembra-te das mercês que o tempo te concede pelos braços do tempo e espalha gratidão e alegria onde estiveres. Repara as forças da natureza a emergirem serenas de todos os cataclismos. Corre à fonte cantando pelo crivo do charco. Sussurra a brisa melodias de confiança após a ventania destruidora. A árvore multiplica flores e frutos além da poda. Multidões de estrelas rutilam sobre as trevas da noite. E cada manhã, ainda mesmo que os homens se tenham valido da sombra para enxovalhar a terra com o sangue do crime, volve o sol em luminoso silêncio, acalentando homens e vermes, montes e furnas. Ainda mesmo que o mal te golpeie transitoriamente o coração, recorda os bens que te compõem a riqueza da saúde e da esperança, do trabalho e do amor. E rejubila-te buscando a frente. Tédio é deserção. Pessimismo é veneno. Encara os obstáculos de ânimo firme e estampa o otimismo em tua alma, para que não fujas aos teus próprios compromissos perante a vida. Serenidade em nós é segurança nos outros. O sorriso de paz é arco-íris no céu de teu semblante. Regozijai-vos sempre, diz-nos o apóstolo Paulo. E acrescentamos, rejubilemo-nos em tudo com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus significa bondade eterna. E assim nós elevamos a Deus os nossos pensamentos, gratos pela oportunidade de estarmos aqui hoje, encerrando mais um ciclo de estudos e podermos ouvir as palavras judiciosas, ponderadas, estudadas daqueles que já estudam há muito mais tempo que nós e que sempre têm interpretações bastante proveitosas para o nosso crescimento, para o alargamento do nosso discernimento. Agradecemos a Deus pela casa que nos acolhe e nos dá a oportunidade do estudo, pelo reencontro nesta vida e pelos amigos espirituais que sempre estão conosco, nos inspirando, nos auxiliando nessa jornada de crescimento espiritual. Abençoa a nossa tarde, Senhor. Amplia o nosso entendimento para que as palavras do nosso companheiro Otacílio possam cair em nosso coração e em nossa mente como um bálsamo de entendimento e esclarecimento. E que os nossos mesmos amigos e seus mentores espirituais possam também inspirá-lo na palavra que vai nos trazer. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça e que nos permita abrir o estudo desta tarde dizendo graças a Deus e a Jesus. Otacílio, muito obrigada. Agradeço aqui também em nome da nossa casa, Espírita Estudantes do Evangelho, pela sua disposição e a palavra é sua. Estamos aqui para te ouvir. Muito bem, eu vou dizer para vocês ficarem à vontade para perguntar o que quiserem durante, tá certo? Então, primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer a Cíntia, a todos vocês que estão aqui juntos. Para mim é uma alegria, um prazer poder contribuir de alguma forma para que a gente possa ir aprendendo e consolidando em nós os conhecimentos espirituais que também André Luiz vai trazendo para nós.
Então, antes de qualquer coisa, a gente tem que pensar que os espíritos, quando falam do mundo espiritual para nós, eles usam a linguagem que nós podemos entender. Então, muitas vezes, quando eles estão explicando alguma coisa, eles fazem alguma correspondência com as coisas que nós percebemos do mundo físico. Eu queria dizer que é mais ou menos assim, como é que a gente pode explicar, eu acho que os espíritos ficam numa condição, assim, para falar do mundo espiritual para nós, semelhante àquela que a gente tem, quando a gente tem que explicar para um cego de nascença a diferença entre verde claro e verde escuro. Primeiro, né, o cego não sabe o que é cor. Então, é preciso fazer alguma analogia para que ele entenda que existe uma percepção além daquela que é comum a ele. Então, claramente, a gente vai buscar na vida do cego um dos sentidos que ele tem, que é aguçado e que ele utiliza, né, como recurso de conhecer o mundo à sua volta. E a gente sabe, né, geralmente o cego ele escuta bem e tem uma percepção no tato de maneira muito boa. A gente vê que os cegos conseguem fazer leitura, né, em braille, porque eles conseguem ler aqueles pontinhos, tem sensibilidade na mão, no dedo, desenvolve isso, para poder distinguir as coisas com o tato. Então, a gente poderia fazer ele entender a diferença entre verde claro e verde escuro, dizendo para ele que existe uma percepção que a gente faz com os olhos, quando a gente tem os olhos normais, que é uma percepção de uma coisa que nós chamamos luz, do mesmo jeito que o ouvido percebe o som. Quando a gente ouve um som, a gente ouve porque a vibração do ar, provocado pela boca ou por qualquer outro instrumento que vibra o ar, produz um som que a gente distingue. E a gente, com o ouvido ou com a mão, a gente pode distinguir, por exemplo, com o ouvido, a diferença entre um som, não é? Com uma determinada frequência e um som vizinho, uma frequência um pouquinho mais próxima daquele som. Por exemplo, um lá e um lá sustenido. Né? Então, o cego pode compreender isso um pouco. Ou utilizar os recursos do tato com relação à temperatura, porque a gente sabe pôr a mão e sentir que está quente ou frio. E o cego desenvolve esse tato muito bem, e uma coisa que está com uma temperatura muito parecida com uma outra, ele fala, isso aqui está levemente mais quente. Então, ele entende isso também, que são as percepções dele. Então, a gente explica isso. Olha, verde faz parte de uma sequência de coisas que a gente chama de cores, parecido com as frequências do som, ou de diferentes temperaturas numa dada escala, e que a gente, então, pode distinguir, né, uma cor que a gente chama, num determinado ponto de verde, entre um verde mais claro e um verde mais escuro, que são duas frequências de cor, de luz, muito próximas. Então, ele faz uma ideia a respeito. Ele consegue compreender a ideia, mas ele não tem a percepção clara daquilo. Então, quando os espíritos estão falando do mundo espiritual para nós, a gente tem essa dificuldade. Vou dar um exemplo disso. Quando o André Luiz está falando, não é, que ele visita o Parque das Águas, lá em Nosso Lar, e que lá tem uma fonte de água que vira um rio que corre pela cidade. Todo mundo pensa no rio de água, porque é o que a gente vê aqui. Mas no Nosso Lar não tem água, porque Nosso Lar é uma colônia espiritual que está além, está perto da Terra, nas proximidades do nosso planeta, mas está além da atmosfera. Então lá não tem átomos, não é? É espaço cósmico. Então não tem átomo de hidrogênio e átomo de oxigênio para combinar e fazer água. Está além das nuvens. As nossas nuvens mais altas estão aí a 10, 15 mil metros. 15 mil metros a gente quase não tem mais nuvem.
E acima de 60 quilômetros, 60 mil metros, a gente já escapa da atmosfera. E nosso lar está muito mais distante do que está a mais de 1.000 quilômetros da superfície da Terra. Então, de 60 quilômetros para 1.000 quilômetros é uma distância muito grande. Então, em nosso lar não tem átomos. Está no espaço cósmico já, né? É claro que 1.000 quilômetros já a gente consegue ter satélite em órbita. Então, alguns satélites nossos passam pelo nosso lar, provavelmente, e não perturba, porque nosso lar é uma cidade espiritual, feita de fluido cósmico modificado pela ação do pensamento dos espíritos. Então, a governadoria, junto com os 72 ministros dos 6 ministérios, cada um com 12 ministros, de nosso lar, mantém a cidade viva, com a ação do pensamento, que age sobre o fluido cósmico e formata o fluido cósmico do jeito que eles querem. Então, eles fazem casas, fazem parques, fazem todo com fluido cósmico modificado pela ação do pensamento, como a gente lê lá na pergunta, a resposta à pergunta 27 do Livro dos Espíritos, quando os Espíritos apresentam para nós o fluido cósmico, tá certo? Fluido universal. Então, isso significa que aquele rio é um fluido modificado que escoa pela cidade como se fosse um rio. E é um fluido preparado adequadamente para servir de recursos energéticos que alimentam a cidade. Então, faz o papel do rio, mas não é um rio de água que nem o nosso. Então, a gente precisa ir fazendo essas correspondências para a gente entender a realidade do mundo espiritual com a essência que o mundo espiritual é fabricado, que é em cima do fluido universal. Ok? Então, a gente vai ver aqui também, não é? O Aulus, nesse livro, que é um instrutor de André Luiz e do Hilário, mostrando para nós uma série de coisas do mundo espiritual que a gente não pode interpretar como coisa material. Um desses coisa interessante que ele mostra é o tal do psicoscópio, por exemplo, que é um instrumento espiritual de percepção das vibrações do espírito. E mesmo que o espírito esteja encarnado, nós, com o nosso corpo perispiritual, que está ligado ao corpo físico, também emite as nossas vibrações. Nós, quando pensamos, agitamos o fluido universal à nossa volta e criamos ondas mentais que se propagam, levando duas informações que carregam o nosso pensamento, que é a ideia e o sentimento que veste a ideia. Então, carrega uma imagem, como as ondas eletromagnéticas estão carregando a minha imagem daqui para vocês, através desses recursos da eletrônica e dos processos, né, de transmissão de ondas eletromagnéticas, que no final, a minha como é que chama? A minha aqui, né? O meu visorzinho aqui, ele está me fotografando, está medindo as ondas luminosas minhas que saem, espalham no meu corpo, vai no sensor óptico, transforma isso numa corrente elétrica. Essa corrente elétrica, né, é amplificada pelos recursos do computador e é criado um sinal oscilante que vai ser julgado em alguma antena e se propagar, né? Nesse caso aqui, via satélite, né? Isso vai até um satélite, o satélite retransmite e vocês pegam aí, porque tem um sistema que absorve essa energia eletromagnética que está levando a minha imagem e retransforma ela em imagem no computador de vocês. Ok? Então, é um fenômeno, né, que ele descreve no começo, na introdução, com o título Raios, Ondas, depois Médiuns e Mentes. Veja, raios, ondas, depois médiuns, que funcionam como rádio mental, e mentes, que funcionam como os transmissores.
geradores de ondas mentais, ok? Então, quando ele usa o psicoscópio, a gente vê que a matéria densa parece, assim, fica parecendo sombra, porque a gente não sabe, mas o fluido cósmico, fluido universal, preenche o universo inteiro e interpenetra a matéria grosseira, as matérias atômicas, né? Da nossa cadeira, do nosso banco, de todo o nosso próprio corpo, ok? Então, o corpo fica como se fosse, no psicoscópio, transparente para a visão espiritual que o espírito está vendo com aquele aparelhinho que está detectando as ondas mentais que o espírito está pensando, tá certo? Que está emitindo os pensamentos normais, o sentimento normal. Então, se o indivíduo está em prece, está emitindo pensamentos bons e sentimentos bons, ele vê isso como uma luz bonita, né, que está irradiando da pessoa. Se a pessoa está com mágoa, com rancor, com ódio, ele vai ver uma coisa cinzenta, escura, como se fosse ondas de sombra, tá certo? De pouca luz. Então, eles conseguem distinguir com o psicoscópio o teor de qualidade moral do pensamento das pessoas. Então, é um aparelho que a gente, né, ele fala, inclusive, que mais tarde a gente vai conseguir usar esse aparelho por aqui. Pode até ser, mas a gente, antes disso, tem que descobrir um monte de coisa da realidade espiritual. Mas tudo bem, a gente sabe que antes eles usavam já a televisão, as imagens todas que agora a gente está usando no cotidiano da nossa experiência, não é? Quando a gente lê Nosso Lar, a gente vê lá o André Luiz, lá na casa da dona Laura, né, na reunião que eles fazem, vendo, né, o marido dela que está lá encarnado lá na Terra, né, num visorzinho que eles podem utilizar, semelhante ao que nós estamos fazendo aqui agora. Então, a gente só descobriu isso depois, porque eles anunciaram que aquilo era possível, a gente aprendeu a fazer isso com a radiação eletromagnética. E a gente lentamente está inventando uma série de aparelhos que lê um pouco das vibrações corporais do nosso corpo. Por exemplo, com o ultrassom, a gente pode ver uma mulher em gestação, o desenvolvimento do feto, do neném, né, que vai tá vivo ali dentro, se movimentando, e através do ultrassom a gente consegue pegar essas vibrações e transformar em imagem, de tal maneira que a gente agora já vê até a carinha do neném, sabe se parece com o pai ou com a mãe. Ok? Então, devagarinho, a gente vai inventando recursos para sondar mais coisas da própria criatura humana. Daqui mais um tempo, a gente vai poder ver, de alguma maneira, as oscilações cerebrais do nosso cérebro com recursos, né, de técnicas mais sofisticadas que medem propriedades importantes do funcionamento dos nossos neurônios. Então, devagarinho, a gente vai adentrando experiências semelhantes a deles e vai conhecendo a nossa própria realidade como ser espiritual encarnado. Então, esse livro é um livro que apresenta um pouco dessas coisas para a gente. Por exemplo, quando ele fala, né, do desdobramento lá do médium, né? Eu esqueci o nome dele, como é que é o nome dele? Não lembro direito. Mas não importa, ele sai do corpo físico, né? Mas ele não sai só com o perispírito. Ele carrega também as energias anímicas do corpo, que é o que a gente também chama de fluido nervoso do corpo, ou ectoplasma do corpo. E que esse ectoplasma, esse corpo que ele chama de duplo etéreo, né, tem coloração azul de um lado e amarelado laranja do outro, mostrando que a gente tem correntes energéticas vitais do nosso corpo que pode ser exteriorizada do corpo físico, junto, arrastado pelo perispírito. Então, um médium em desdobramento tem que aprender a sair do corpo físico, deixando essas energias do corpo e sair só com o corpo perispiritual. Porque se ele sair com essas energias, o corpo esfria
entra num processo de catalepsia, tá certo? E pode, inclusive, por falta da presença desse fluido que é vital, né, que faz parte do fluido vital, pode fazer com que as células não sejam alimentadas devidamente e morram. Tá certo? Então, a gente já viu isso, tem pessoas que têm dificuldade de um processo desse tipo, ou que têm a experiência de entrar em catalepsia, em estado cataléptico, né? E se fica com muita profundidade, começa a apodrecer, escurecer as periferias, as pontas dos dedos, dos pés, das mãos, porque a oxigenação fica deficitária nesse caso e as células vão morrendo. Certo? Então, esse duplo etéreo, ele tem um papel importante. E é justamente a energia que os espíritos utilizam para os fenômenos de efeito físico. Então, o médium, quando está num processo de transe para servir com seus recursos, um processo de materialização, ele vai ceder parte dessa energia, que vai ser, ela é sensível à ação do perispírito, então um espírito pode vestir essa roupagem energética e materializar-se, para a gente ver. Mas materializa com a energia do médium, porque aquilo é do corpo do médium, certo? Então, a gente vai aprendendo devagarinho nesses capítulos, quando André Luiz vai descrevendo esses fenômenos para a gente, como é que a gente é um ser muito mais complexo do que simplesmente uma pessoa que está vivendo por aí, né? A gente é muito mais complicado, tem muito mais recurso do que a gente realmente imagina. Quando a gente vai dar passe, por exemplo, né, ele fala no capítulo de passe, os médiuns, além de impor as mãos sobre os pacientes, ele vai também doar um pouco dessa energia vital para o doente, que vai ser combinado com o fluido dos próprios espíritos que estão assistindo o trabalho do passe, ajudando a energizar aquilo devidamente, não só para ajudar o paciente com a condição física, mas também de estimular na sua mente, através da sua estrutura perispiritual, harmonizações vibracionais que vai ajudar o corpo a se recuperar. Então, o passe tem uma ação dupla, porque ele age no corpo físico, mas age também no perispírito do paciente que está tomando o passe, porque afeta, de alguma maneira, estimula uma mudança de comportamento mental do indivíduo. Por isso que a gente pede para a pessoa que vai tomar passe que, por favor, pense em Deus e peça a Deus forças, porque ao fazer isso, ele se dispõe a receber esses influxos mentais, e transformar isso em recursos de harmonização do próprio corpo físico. Ok? Então, Tarcísio, Sim. Tarcísio, você falou que a gente podia perguntar, então eu queria aproveitar que você falou essa parte do duplo etérico. Seria, então, esse duplo etérico seria a fonte de onde provém o ectoplasma para os trabalhos de materialização? Justamente, é o tal do fluido vital, Uhum. que o Allan Kardec descreve na primeira parte do Livro dos Espíritos. Certo. E esse ectoplasma só existe no ser humano? Não, existe em todo ser vivo. As plantas têm, os animais têm, mas são apropriados, né, para a vida dessas coisas. Mas a gente vê em outros livros de André Luiz que os espíritos podem aproveitar essas energias das coisas vegetais, manipulá-las e transformá-las em recursos que podem ser benéficos para nós. Do mesmo jeito que a gente faz com a alimentação, né, dos vegetais, das coisas que são, né, que a gente aproveita no cotidiano da nossa alimentação, as abobrinhas, os chuchus e coisas que tais. Tá certo? Então, eles manipulariam esses fluidos próprios, vamos dizer assim, do ectoplasma, desses elementos da natureza, para fazer medicamentos, até para fluidificar uma água, isso tudo, Exatamente, né? Exatamente. Muitas das nossas águas fluidificadas
muitas vezes são enriquecidas de fluidos extraídos da natureza. Tá certo? Isso é importante a gente saber também. Obrigada. Então, o livro, né, ele está constituído de 30 capítulos, e cada capítulo a gente vai vendo coisas, né, que são relacionadas com o fenômeno do intercâmbio com o mundo espiritual. Por isso é que ele é cheio de riqueza. A gente vê, por exemplo, acompanha as experiências numa casa espírita que tem da ordem de 10 participantes, né, onde o Raul é o que conversa, dialoga com os espíritos, que tem a médium Celina, a Eugênia, não é? E o outro que desdobra, que eu esqueci o nome agora, vocês aí me lembram, se É o quiserem. Antônio Castro. Antônio Castro. É o Castro, exatamente. Então, ele toma esses 3 médios como exemplo, porque são os médios que têm mais atividade ali naquela casa, né? E também os 2 que vão dar passe, né? Ele mostra, né, que uma senhora e o senhor, que eu também esqueci o nome, ele parece tem mais recurso do que ela, e eles também, durante o passe, vão fazer esse tipo de transmissão de energia. Então, esses exemplos são muito bons para nós, porque, é claro, o André Luiz, junto com o Aulus escolheu essas casas espíritas adequadas para que pudesse dar um bom exemplo para a gente, mas ele mostra também resultados de centro mal orientado, né? A gente vê pelo caminho do livro que ele mostra o lado positivo e o lado negativo para a gente se posicionar com o nosso grupo de maneira adequada. Ok? E tem uma outra coisa que eu não sei se vocês chegaram a perceber, no capítulo 16 do mandato mediúnico, ele já não está mais naquela casa espírita, está noutra. Aquela médium que ele apresenta ali, Ambrosina, e o espírito orientador que cuida da mediunidade dela, acho que era Daniel, né? Você tem um nome, não lembro mais qual é o nome do espírito. É isso mesmo. Se você prestar atenção cuidadosamente, quem conheceu o trabalho do Chico Xavier vai descobrir que a Ambrosina é o Chico Xavier e o Daniel é o Emmanuel, tá certo? Não sei se vocês conseguiram perceber isso. Sim, a gente desconfiou. Pode dar certo. Eu já assisti reunião junto com o Chico, participei uma vez de umas reuniões lá, é exatamente como ele descreve ali. Certo? Apesar de eu ter assistido a reunião em Uberaba, e ele ainda está, esse livro foi escrito quando ele ainda estava lá em Pedro Leopoldo, mas o estilo da reunião é o mesmo. Então, é muito interessante, porque, apesar do Chico estar escondido ali na personalidade da Ambrosina, a gente vê como é que um trabalho de um médium que se dedica exclusivamente, né, com o propósito da vida dele de servir ao semelhante através da mediunidade, deve agir e se comportar. Né? E como que o trabalho fica tão sofisticado que precisa de um espírito controlador desse trabalho, qual é o caso do espírito que faz isso, né? E que todas as influências vão ter que passar por ele como crivo. Tá certo? Então, ele descreve a missão mediúnica, como mediunato, de uma maneira muito séria para a gente. Né? Então, a gente, às vezes, vai para a casa espírita, eu quero ser médium e tal, não se dá conta do significado que isso pode ter. Então, estudar esses livros são muito bons, porque eles vão abrindo a cabeça da gente para esse tipo de coisa. E, quer dizer, a gente pode entrar em mais alguns detalhes, mas eu acho que, como vocês perpassaram todos os capítulos do livro, né? Tá certo. Uma coisa que eu vi também interessante de comentar é que na reunião de efeitos físicos, né, como o cuidado que os espíritos têm para que a reunião de efeitos físicos não crie problemas. Porque é uma reunião que envolve processos energéticos muito delicados e que pode pôr em risco de saúde o médium que participa disso. Então, tem toda uma higiene do ambiente. Ele fala em ozonização do ambiente. Ozonizar, você vê que os espíritos têm algum meio, né, de utilizar recursos do mundo espiritual para atuar
né, de uma maneira a modificar a estrutura do próprio ar ambiente, porque o ozônio é a molécula de oxigênio modificada. Em vez de ser uma molécula com 2 oxigênio, o O2, que é o que a gente respira, ele é uma molécula que tem 3 átomos de oxigênio, o O3. Quando você faz uma descarga elétrica qualquer, você sente um cheirinho diferente, porque o O2 vira O3. E o ozônio é bactericida. Ele tem o papel de matar as bactérias do ambiente, porque como o médio vai entrar em transe e vai expor o seu fluido vital, ele fica vulnerável a infecções. Então, se o ambiente não tiver purificado, ele pode ter problema. A luz também tem um efeito no ectoplasma e pode produzir modificações energéticas do ectoplasma, porque ele é um fluido vital, ainda animalizado, do próprio organismo. Então, é preciso também que o ambiente seja quebrada a luz, põe uma luz muito pouco tênue, né, bem tênue, para que não prejudique a reunião. Eu já assisti reunião de materialização, onde o pessoal fazia reunião no absoluto escuro, a gente não via quase nada. Quando um espírito quer se materializar, ele fica fosforescente, porque ele irradia, faz o fluido vital, que ele está usando o ectoplasma do médium, a ficar radiante. E ele emite uma luz diáfana e a gente vê uma espécie de coisa branca, que é a irradiação do ectoplasma. Tá certo? Então, esses cuidados todos que ele vai descrevendo na reunião, vai mostrando para a gente como a gente tem que se comportar diante de uma reunião de natureza mediúnica, porque ela envolve processos energéticos que são muito delicados. A gente sabe, por exemplo, que uma vez, quando o William Crookes estava fazendo a experiência dele com a materialização do espírito Kate King, através da médium Florence Cook, que era uma mulher baixinha, moreninha, não é? E a Florence Cook era uma mulher que se materializava, era uma mulher bem alta, loura, clara, de tamanhos completamente diferentes uma da outra, não é? E a cor era diferente, enquanto uma tinha cabelo preto, a outra tinha cabelo loiro na materialização. Uma vez, um indivíduo insiste demais com o William Crookes, que ele queria assistir e tal, e acaba convencendo o William Crookes e ele deixa. Quando a médium é colocada lá numa cabine protegida e tal, né? Cercada com um pano escuro, para ela ficar no escuro, para ficar protegida, e o espírito materializado sai daquela gaiola que ela ficava e entra na sala fosforescente bonita, o indivíduo pula e agarra o espírito materializado. A médium entrou num processo, porque o espírito desfez, né? A materialização se desfaz rapidamente, mas a médium entrou em convulsão e quase morreu. Ficou 30 dias precisando de atendimento médico e cuidados para poder se recuperar. Então, é uma reunião, né, um trabalho que a nossa mente precisa. Quando a gente está numa reunião dessa e está atrapalhando, os espíritos isolam mentalmente a gente. E isso vai atrapalhar a qualidade da reunião. Certo? Então, a nossa conduta em reuniões mediúnicas vai, né, se aprimorando com esses conhecimentos e a gente vai participando de reuniões desse tipo, cada vez com mais seriedade e mais respeito, porque realmente são reuniões que envolvem processos energéticos de responsabilidade, certo? Então, esse capítulo do efeito físico deixa muito claro para a gente esse tipo de cuidado. E aí a gente vê, né, o problema da psicometria também, o capítulo de psicometria também é muito interessante. E a gente aprende, né, no capítulo de psicometria, que os objetos, eles próprios, não têm uma história. A história está na cabeça de que tem ligação com o objeto. Não é? Porque se eu tenho um relógio que eu tenho estimação por ele, quando eu perco, não é?
esse relógio, eu ainda fico lembrando dele, aquele relógio era muito importante para mim, então ele fica impregnado das minhas energias. E se alguém pegar o relógio e tiver percepção psicométrica, ele vai entrar em comunicação mental comigo e conhecer a história do relógio, ou melhor, conhecer a minha história através do relógio, tá certo? Então, a psicometria, né, ela não faz mágica. As pessoas às vezes falam assim, você pega uma pedra que é rolada ali num rio e tal, quando você pega aquela pedra, você vai conhecer a história dela ao longo do rio. Isso não é verdade. Se ela pertencer a alguém e alguém fica psiquicamente ligado a ela, você vai conhecer a história daquela pessoa. Mas ela não tem a história dela, porque ela não tem memória para isso. E nem está impregnado de uma memória, a menos que alguém tenha acompanhado o processo dela. Certo? Então, a psicometria fica desmistificada também, porque tem pessoas que só pega aqui e já conhece tudo quanto é coisa. Não é bem assim. Tá certo? Vai saber se tem pessoas conectadas com aquele objeto. Então, é curioso a gente visitar museus, porque tem muitas coisas em museus que os espíritos que foram donos daqueles objetos ainda estão psiquicamente ligados. Então, a gente conhece histórias em outros casos, né? Tem um livro de psicometria, se não me engano, do Ernesto Bozano, que conta muito desses fenômenos para a gente. Então, a gente aprende aqui as bases desse tipo de mecanismo, né? Que é uma percepção das ondas mentais que aquele objeto está relacionado com alguém. Então, a gente entra em sintonia com esse alguém e conhece através dele a história que aquele objeto presenciou. Seja um relógio, seja um quadro, seja qualquer objeto, né, que tem ali a história de uma família que está correlacionada. Então, a gente também aprende o significado preciso dessas coisas, não fica fazendo imaginação. É quase que uma ponte de ligação, né? Então, não É, seria. Tem até uma pergunta aqui que foi arrolada aqui, que o pessoal foi mandando, que não é qualquer objeto que pode ser, então, um ponto de partida para um contato espiritual. Esse não, objeto tem que ter tido contato com alguém para que a gente possa, não é isso? é porque a memória das coisas não está nos objetos, está na mente. Quem arquiva memória é o espírito propriamente dito, tá certo? Nós temos dois bancos de memória importantes. Na nossa desenvolvimento na fase de princípio inteligente, desde a célula rudimentar até a gente adquirir a consciência da própria individualidade e aí virar um espírito propriamente dito, né? Porque antes a gente chama de espírito com E maiúsculo, o indivíduo que tem consciência da própria individualidade, né? Uhum. Com E minúsculo é qualquer princípio inteligente, em princípio, é assim que Kardec coloca isso no livro dos Espíritos, não é? Então, a gente, por exemplo, não pode ler a mente de um animal, tá certo? Porque o animal não tem consciência dele. Então, a gente pode fazer regressão de memória e lembrar as coisas da gente até a fase, perto da fase de transição de animal para humano. Mas a gente tem uns limites para isso, não é? Porque quanto mais distante, também mais esquecido, mais no fundo do baú da nossa memória estão escondidas essas lembranças. Porque a gente vai substituindo memórias antigas por memórias novas, que são as mais importantes para a gente da nossa melhoria de comportamento. Então, é natural que a gente, quando quiser, estiver no mundo espiritual, quiser lembrar a nossa história, a gente vai poder regredir mentalmente até um certo ponto. Mas perto daquela situação que a gente ainda não tinha muita consciência da própria individualidade, a gente não vai lembrar. Então, para a gente aprender o processo evolutivo, tem que acompanhar outros que estão naquele processo, tá certo? Entendi. Então, também é importante a gente entender esse mecanismo, né, de guardar informações. Então, é claro que a gente pode gravar um disco, mas se você não tiver um toca-disco, não é pondo a mão nele que você vai lembrar a música que está ali. Tá Uhum. certo? Tem que tocar no toca-disco, porque tem ali um algoritmo de movimentação
para isso. Por exemplo, no caso dos discos de vinil, tem uma ranhura que tem uma ondulação que acompanha as vibrações daquela ponta que marcou a onda, né? Aquelas oscilações no disco. Se arranhar, perde o significado. A gente lembra que pula, que às vezes fica com o som distorcido, tá certo? A mesma coisa acontece nos CDs. Os CDs é gravado por mecanismo de interferência de luz. Então tem que ter um LEDzinho que vai ler aquela reflexão de luz ali, que vai ser oscilante e vai transformar no som da música, ok? É claro que aquilo tem uma gravação física, mas não basta pôr a mão para saber qual é a música, tem que ter um toca-disco próprio para aquilo, certo? Então, mas no ser humano é diferente. E a gente impregna as coisas com as nossas energias. Então, o indivíduo que pega naquele objeto e entra em sintonia com a pessoa que era dono daquele objeto, então ele vai ler na mente do indivíduo a história daquele objeto que aquele objeto acompanhou. Ok? Então, a psicometria é um dom mediúnico por isso. Então, tem uma outra pergunta aqui que fala que eu não entendi muito, não, mas está assim: nossos pensamentos apresentam natureza diferenciada e peso próprio. Eu não entendi o que significaria esse peso, mas de repente você consegue assimilar. A ideia de peso é mais a ideia de medida. Se a gente pode medir, pode. As ondas mentais nossas são oscilações que a gente gera pela nossa vontade na estrutura perispiritual do nosso corpo perispiritual, mas como o nosso corpo perispiritual é feito de fluido cósmico modificado, ele é vibrátil. Quando a gente pensa, a gente faz ele vibrar. E essas vibrações se transmitem pelo fluido cósmico. E a pessoa que entra em sintonia com essas vibrações do fluido cósmico pode ler o nosso pensamento, pode entender o nosso pensamento. Do mesmo jeito que vocês estão me vendo agora com a radiação da luz eletromagnética. Mesma coisa. É semelhante, porque é um fenômeno de natureza ondulatória. Mas quem mede o pensamento é a mente. A gente não tem detetor de pensamento. O detetor de pensamento são as próprias pessoas. Então, por telepatia, a gente se comunica. Ok? Laura, você não quer seguir daí com as perguntas? Porque a gente tem um bocado de perguntas que eu acho que a gente dinamiza aqui, você vai poder responder, né? Sim, eu vou fazer uma minha, então, primeiro. Tá. E é disso aí. Lá, a gente viu a Ambrosina e o senhor colocou que ela seria o Chico, né? Nós temos aí essa fofoca espírita muito quente hoje. Fofoca espírita, isso. É, e no livro, naquele livro da Sueli Caldas Schubert, Testemunhos de Chico Xavier. Sim. Além do que está relatado no nosso livro Nos Domínios da Mediunidade, quando a Ambrosina vai dar o passe e ela vê aquele crime. Chico, nesse livro Testemunhos de Chico Xavier, em carta, né, ao Vantuil de Freitas, ele fala, descreve exatamente a mesma cena. E aí Chico também fala que quando foi dar um passe em pessoas que estavam prestes a desencarnar, as mãos dele congelaram. Aí a minha pergunta é: nós todos aqui, enquanto médiums, qualquer tipo de mediunidade que tenhamos, vamos dar o passe na casa espírita, vamos fazer o atendimento fraterno, e a gente começa a passar mal. E aí lê um livro desse com o testemunho do Chico, que ele foi convidado. Emmanuel falou para ele: ó, você se afaste então do passe, evite dar o passe, evite situações que te coloquem nessa faixa de vibração. Como é que nós fazemos, enquanto médiums, para evitar que isso aconteça conosco? E aí a gente vai lá no capítulo 14 da Gênese, né? No item 18, depois no item 21, que fala da absorção pelos poros espirituais. E aí no finalzinho, Kardec coloca assim: as moscas vão onde estão os focos de corrupção. Mas aí você fala: gente, mas aconteceu com o Chico. Quem sou eu na ordem do dia, né? Que conselho que o senhor pode dar para a gente com esse seu conhecimento tão grande, né, professor, em física, para que a gente possa evitar
fazer o nosso trabalho mediúnico na casa espírita e se manter saudável? Olha, essa é uma pergunta muito boa e muito importante. É treinamento. Do mesmo jeito que você, quando... Imagina a profissão de enfermeiro. E você pega o caso de um doente que é muito complicado, que você se envolve emocionalmente com ele. O que que acontece? Você perde a condição de ajudar aquela pessoa, porque você, todas as vezes que chega lá, você fica tão emocionado, dá vontade de chorar, de sofrer junto com a pessoa, que você fica sem condição de ajudar, porque você perdeu o controle emocional de você mesmo, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender é que, primeiro, sofrimento das pessoas tem uma razão espiritual profunda de ser. Ninguém sofre sem necessidade, sem merecimento. Então, apesar da gente condoer da pessoa, a gente não deve absorver o sofrimento dela, tá certo? Então, a gente tem que aprender a ter autocontrole. Enquanto a gente não tem autocontrole, é bom evitar. E era a situação do Chico, né? Ele estava aprendendo aquelas coisas ainda, né? Ele ia dar passe numa pessoa que estava morrendo e sentia. O fato de você sentir as suas mãos geladas não implica que você não deva continuar, mas que você deve se controlar com a sua mente, de tal maneira que você joga mais um fluxo sanguíneo mais forte nas suas mãos e aqueça suas mãos pelo autocontrole que você tem de você mesmo. Então, se você não aprendeu a fazer isso, primeiro treine, para depois fazer com maneira eficiente. Se você vai dar passe numa pessoa e sai mal, é porque você está absorvendo daquela pessoa os fluidos que estavam perturbando ela, ou entrando em sintonia com os espíritos que estão perturbando ela, que passam a te perturbar. E você não criou seu processo de defesa. Então tem que fazer treinamento. Por isso, enfermeiro tem que treinar bastante. Ele não vai chegando e dando injeção na pessoa. Primeiro ele treina num boneco, né, várias vezes e tal, até a pessoa está ensinando, olha, você já está fazendo certo, vamos tentar fazer numa pessoa. E vai ter que aprimorar fazendo isso. Então, a gente tem que levar isso a sério mesmo. Eu acho que a recomendação do Emmanuel para o Chico naquele momento é porque ele não estava em condições relativamente boas para poder fazer isso. E não pode esquecer que o Chico era uma pessoa que tinha as dificuldades dele, que ele foi crescendo. O Chico jovem é muito diferente do Chico mais velho. Tá certo? Então, a gente aprende. Tem que ter o cuidado, tem que ter o entendimento que, às vezes, é preciso treinar primeiro para depois fazer. Aí a gente treina o quê? Treina da passe em pessoas que estão bem, que não precisa de muita diferença entre um sofrimento maior com um sofrimento menor, tá certo? Vai devagar, vai treinando da passe em pessoas que não estão tão mal assim, porque realmente, às vezes, é um desafio. Cíntia, eu vou com as perguntas que passaram antecipadamente, segue aquela lista, porque no chat ainda não tem nenhuma. Tinha uma da Gabriela, você não viu? Que ela falou o negócio de psicometria. No Não. caso de um médium de psicometria, ele controla quando sentir os espíritos em cada objeto, ou isso seria incontrolável. Onde ele tocar, vai sentir quem ali se ligou? Não necessariamente. Depende se ele consegue entrar em sintonia com o espírito que está ligado. Às vezes, o espírito que está ligado está ativo em uma outra atividade e não quer participar, então ele bloqueia. Porque não é assim. É como se você... Quer dizer, você não basta tentar ligar o rádio na estação de transmissão, porque se a rádio estiver fora do ar, ela não entra. Tá certo? Então, a gente tem que lembrar que é preciso que as pessoas estejam ligadas e disponíveis para aquele contato mental. Certo? Então, nem sempre acontece. Às vezes acontece, às vezes não acontece. E lembrando que o próprio médium também
não pode permitir que isso aconteça o tempo inteiro, o próprio desgaste dele, né? Ele também pode Exato. bloquear isso aí, né? Pode, Ele, com a vontade, ele se controla. Não quer entrar em sintonia com isso. Do mesmo jeito que quando você está em algum lugar, que você chega e sente que o ambiente não está bom, você cria logo a sua proteção espiritual para não entrar em sintonia com aquela situação. Apesar de ser um lugar desagradável, você sente alguma coisa desagradável, mas não entra em sintonia. Se certo. protege. Uhum. Ok, isso aí faz parte do treino também, né? Aprendizado nosso. É. Pode seguir, Laura. Tá aqui. O que são vibrações compensadas? Vibrações compensadas é troca. Se eu gosto de você e você gosta de mim, a gente troca energia tranquilo, sem problema, um compensa o outro, tá certo? Mas se eu gosto de você e você não gosta de mim, só eu que te cedo alguma coisa, mas se você me repele, não recebe nada. Vibração compensada é quando a gente entra em sintonia e troca recursos. Quando a gente abraça uma pessoa, que há uma sinceridade de abraço dos dois lados, a gente está fazendo uma troca de energia. E isso é vibração compensada, certo? Mas às vezes a gente abraça uma pessoa que está nem aí, está abraçando por cortesia, mas a cabeça dela, esse cara, eu não gosto dele. Então, não tem vibração compensada nesse caso. É bem um problema de entrar em sintonia. Esse é o significado. Então, amar todo mundo só tem vantagens, né, Só professor? tem vantagem. A outra questão. É possível identificar com nitidez as correntes mentais que assimilamos? Isto é possível estabelecer a diferença entre a criação mental nossa daquelas que são incorporadas à nossa mente? Sim, com o autoconhecimento. Primeiro, você tem que saber como você é de fato para você distinguir o que não é seu. Então, como a gente não faz muita análise da gente mesmo, não é? A gente acha que as ideias dos outros é a própria da gente. A gente não sabe distinguir uma coisa da outra. Mas há muitas situações que a gente percebe isso. Às vezes você está tranquilo fazendo uma coisa, de repente você começa a sentir raiva de alguma coisa. Nossa, de repente me deu um mal-estar, que parece que estou com raiva do mundo. Né? Todo mundo acho que já sentiu isso. Então, isso é uma interferência espiritual, com certeza. Você não estava assim. Não é? Então, é porque alguém entrou em sintonia com você, você descuidadamente deixou, e aí começa a sentir a vibração do outro e assimila aquilo como se fosse sua. Então, às vezes é fácil distinguir, às vezes é mais difícil. Então, a maneira adequada para a gente fazer essa diferença é a gente conhecer a gente. Quanto mais conhecimento a gente tiver da gente mesmo, a gente sabe distinguir isso. Geralmente, o pensamento nosso tem característica de construção, enquanto que o pensamento dos outros entra como se fosse uma invasão. De repente, começa a pensar numa coisa que não quer, tá certo? Então, isso quase sempre é uma invasão mental. Aí você se corrige. Por isso que Jesus recomenda a gente fazer vigilância. A vigilância significa a gente estar atento com a gente mesmo, com o que a gente pensa, com o que a gente sente, com o que a gente faz. Se a gente estiver atento com a gente sabe distinguir o que é nosso, o que não é nosso. É um exercício de aprendizado. A outra questão. Por que um espírito em sofrimento reflete no médium as impressões que o atormentam? Porque o pensamento não carrega ideia só, carrega ideia e emoção, ideia e sentimento. Uma onda eletromagnética carrega dois sinais diferentes, um sinal de campo elétrico e um sinal de campo magnético. Por isso que a gente chama de onda eletromagnética, porque são dois vetores de força conjugado, onde um está transformando no outro, certo? Quando o campo elétrico é máximo, o campo magnético é mínimo.
Quando o campo magnético é máximo, o campo elétrico é mínimo. Eles ficam trocando energia entre eles, e essa energia eletromagnética se propaga no espaço como uma onda eletromagnética. O nosso pensamento também tem caráter dual. A gente pensa uma ideia, mas veste essa ideia com o nosso sentimento. Então, quando o espírito vai se comunicar conosco, não é puramente ele vai dizer as ideias dele, ele vai dizer a ideia e a emoção dele. E se ele está aborrecido, se ele está sofrido, se ele está agoniado, transfere a agonia dele para a gente também. Tá certo? É por isso. É porque a comunicação mental é uma comunicação ideia-sentimento. Outra questão. No capítulo 5, quando Clementino pousou a mão na fronte de Raul Silva, que é o dirigente encarnado, mostrou-se mais humanizado e quase obscuro. Por que isso acontece? Porque o espírito clementino está num processo, num estado de evolução muito mais alto do que o Raul. Então, ele tem que baixar o padrão vibratório dele, humanizar-se, essa é a ideia, para poder facilmente entrar em sintonia com o Raul, porque o Raul não conseguia subir até ele. Então, quem pode mais, pode o menos, mas quem pode o menos não pode o mais se não adquiriu. Então, é esse o esforço que os espíritos bondosos fazem com a gente nas reuniões, descendo até o nosso nível para nos ajudar de maneira mais adequada. Senão, a gente não percebe ele. É por isso que os espíritos superiores, quando estão trabalhando em zonas umbralinas, precisam da ajuda da gente. Porque a gente é o intermediário mais perto dos sofredores do que eles. Então, eles nos usam como intermediário, dão a oportunidade para a gente trabalhar no bem e, ao mesmo tempo, facilita o trabalho deles. Um engenheiro que projeta uma casa, se ele quiser, ele pode assentar os tijolos. Se ele souber fazer isso, tiver treino. Mas para ele é muito mais fácil projetar a casa e chamar um pedreiro para poder construir para ele. Essa é a ideia. Quem pode mais, pode o menos, então abaixa para poder ajudar o outro. Perfeito. Pode um processo de vampirização perdurar por vários anos ou uma vida inteira? Pode até por várias encarnações. Pode sim, dependendo da reação do vampirizado. Se o vampirizado, porque ele tem vontade própria, todo mundo tem vontade própria. Usar a vontade própria é uma decisão pessoal de cada um. Se você não usa porque para você é um esforço muito grande e é cômodo você ficar na sua posição, você fica perturbado durante um tempo longo, tá certo? Porque subir qualquer colina precisa de pôr força nas pernas. E às vezes a gente prefere ficar embaixo só olhando para cima. Então é uma escolha, certo? E pode durar, pode. Parece que há um exemplo num dos livros psicografado pelo Bezerra de Menezes, através da Ivone Pereira, se não me engano, é Tragédia de Santa Maria, que é um processo obsessivo que durou 300 anos. A próxima. Durante a comunicação, a alma do médium fica próxima do seu corpo físico? Depende do médium. Quando o médium é bem treinado, às vezes ele pode até ficar distante. Se o espírito comunicante é um bom espírito, que ele confia. Mas se for um espírito atrasado, a gente fica vigiando. Fica ali do lado vigiando, porque a gente não tem coragem de deixar nossa casa corporal nas mãos de qualquer um. É como você receber a visita na sua casa de uma pessoa que você tem confiança. Olha, eu preciso lá no supermercado, você fica aí em casa, cuide aí para mim enquanto eu vou lá. Não é qualquer um que você faz isso, só com quem você tem confiança. Então, o médium, geralmente, ele participa do mecanismo da comunicação, ficando ali do lado, mesmo porque
é ele que controla o corpo físico dele, através do seu corpo perispiritual, não é? Então, quando o médium tem um treinamento, vamos tomar o caso do Chico Xavier, da Ambrosina, que tem todo já essa experiência, e é o Emmanuel que vai dar a comunicação, que vai utilizar, ele pode ficar tranquilo, pode até sair de perto, porque a ligação psíquica não precisa de estar ao lado, né? A ligação psíquica, a ligação mental, ela não depende da distância, ok? Mas é muito, em geral, o médium está ali do lado do corpo físico. E isso acontece tanto com o médium consciente quanto no inconsciente? Qualquer um dos dois, porque o inconsciente, a diferença do médium consciente no inconsciente é simplesmente o processo de emancipação do corpo físico. O médium inconsciente, ele emancipa fácil do corpo físico, e ficando fora do corpo físico, tudo que se passa no fenômeno, que está usando mais, apesar de passar por ele, está ficando mais fixado na estrutura cerebral. Quando ele volta, como não foi ele que armazenou, ele não lembra. Então, é um problema só de não trazer a lembrança. É como o médium sonâmbulo, tá certo? Ele, quando acorda, ele não lembra, porque a experiência que ele teve de desdobramento do corpo físico foi diretamente na mente do espírito propriamente dito, através do corpo perispiritual. Não ficou gravado nos neurônios. É a mesma história do sonho também. Você deita, dorme, todo dia você sai do corpo, mas de vez em quando você lembra. Quando você lembra? Quando as impressões que você tem no mundo espiritual são mais fortes, que grava tão forte em você que te altera emocionalmente. Quando você volta para o corpo físico, você traz para o corpo. E aí impressiona no momento da volta para o corpo físico, impressiona os neurônios. Às vezes você lembra alguns minutos e daí 10, 15 minutos já não lembra mais, porque não fixou. Passou rapidamente pela estrutura neuronal, mas não teve tempo de fixar biologicamente. A nossa memória, né, a memória física, ela precisa de um tempo de fixação. Quando a gente dorme, geralmente as coisas que a gente vivenciou durante o dia, muitas delas ficam fixadas durante o sono físico num processo bioquímico de fixação. Tá certo? Os neurologistas hoje, o pessoal que estuda estrutura cerebral, já sabem disso, né? Que a gente tem muita fixação das experiências do cotidiano do dia durante quando a gente dorme. A gente sai do corpo, deixa o cérebro tranquilo e ele processa, porque o cérebro nosso não para, né? Mas o espírito está desligado dele e está fazendo outras coisas. E toda aquela experiência é fora do corpo, então não precisa passar pelo corpo. Enquanto isso, o corpo está fixando a memória do dia. Certinho. Aí, professora, eu já vou enxertar uma minha aqui, aproveitar esse gancho da mediunidade. Quando a gente lê, porque senão muda de assunto, gente, aí fica complicado o professor responder. Quando a gente lê os livros do Manuel Filomeno de Miranda, nós temos lá as reuniões mediúnicas que acontecem no plano espiritual, né? Isso, Com a dona Maria Modesto Cravo funcionando como médium. Aí o senhor isso. explicou o processo da comunicação aqui entre nós, né, na reunião mediúnica. O perispírito do médico, do médium, né, dá uma afastadinha, mas fica ali. E no mundo espiritual? Que corpo que se afasta, porque eu estou lá, estou desencarnada e estou lá com o meu perispírito. Que corpo meu que se afasta para que esse espírito venha se comunicar? Não, e nesse caso é uma conexão perispírito a perispírito. Ele só é um intermediário. Mas se ele for ligado ao corpo físico, ainda o médium encarnado, desdobrado no sono, ele pode oferecer ainda um pouco dos recursos anímicos do corpo. Tá certo? Porque há uma mediunidade de um espírito desligado do corpo físico, sendo intermediário para um espírito mais evoluído.
Tá certo? Isso a gente vê descrito no próprio André Luiz, tem livro dele que fala sobre isso, né? Então, isso também acontece. Mas o espírito, quando o espírito é legal e ele pode, ele se adensa e fala diretamente. Não precisa de usar um médium para isso. Mas, às vezes, por questões de praticidade, ele usa. Certo? Então, aí a comunicação é mental de um espírito com o outro que pode percebê-lo e transmite para os outros. No caso do encarnado, ele pode ainda assim oferecer momentaneamente recursos do próprio corpo físico para ajudar aquele espírito, lembrando da realidade dele de encarnado, tá certo? De assimilar melhor o processo de esclarecimento que está sendo dado. Não sei se ficou claro, ficou? Não, não, que a gente tem lá no livro Obreiros da Vida Eterna, né? Obreiros não. É Obreiros. A médium Luciana, né? A clarividente, que lá ela dá uma comunicação tanto de um espírito elevado quanto de um espírito sofredor. E nós Isso. já ouvimos em algumas palestras pela internet que o que se afastaria seria o corpo mental. Aí eu pensei, ué, mas Não, corpo mental é pensamento, não tem não. muita O corpo lógica, não mental é é o físico. espírito. O corpo mental é o espírito, né? Aham, Quando a gente lê o livro Evolução em Dois Mundos, que é o único lugar que eu já vi Fala. de livros de mediunidade, de segura, que a gente pode acreditar, é no Evolução em Dois Mundos. O André Luiz descreve, não é, que a gente tem um corpo mental e o perispírito é estruturado em volta desse corpo mental. E o corpo mental é onde está a sede propriamente dita do espírito, que é o centro coronariano. Então, okay? O centro coronariano, o centro cerebral, então, é onde está basicamente a realidade do ser espiritual. A gente não pode pôr uma forma no ser espiritual. A forma é produzida pela estrutura corporal do perispírito ou do corpo físico. Tá certo? Porque pode ser os dois juntos, porque quando a gente está encarnado, os dois juntos. Mas o espírito, o perispírito, assume a forma do corpo. O meu perispírito, se eu sair do meu corpo e aparecer, vocês vão me ver como Otacílio. Mas se eu fixar minha mente na encarnação anterior, a minha estrutura de forma perispiritual muda para aquela existência e você vai ver como se fosse outra pessoa. Certo? Então, isso está gravado na nossa estrutura mental, que é o corpo mental. Então, nesse processo, não é que o corpo mental sai, o perispírito sai do corpo mental, porque o perispírito não tem vida própria. Certo? Então, não há desligamento do perispírito. É uma conexão, o André Luiz chama isso de telementação. Então, É uma projeção da mente. lá no nosso lar, quando o André Luiz está lá na câmara de retificação dormindo, ele dorme e vai visitar a mãe. É uma telementação. Ele não vai Hum, visitar a mãe. Ele ele vai não vai, ele não fisicamente. vai. Não, ele vê a imagem que a mãe cria para ele e tal. É a gente Perfeito. fazendo exatamente o que o senhor falou no início da sua preleção, querendo transportar os conceitos que nós temos aqui, da nossa mediunidade, como acontece, para como as coisas acontecem do outro lado. E aí fica inventando quantos corpos a gente precisa ter, né? Isso aí. Vamos adiante, então. A Noris quer fazer uma pergunta. Boa tarde, gente. Professor, prazer ver o senhor aqui com a gente, viu? Como Prazer sempre, meu também. é uma alegria imensa. Eu não sei se eu posso fazer essa pergunta agora, porque eu entrei, já tinha começado, não sei se tem algum tipo, alguma regra, eu gostaria de perguntar, mas eu não quero me intrometer assim, né? Pode fazer, Noris. Eu gostaria de perguntar uma coisa só, professor Otacílio, assim, para esclarecer aqui. A mediunidade apresentada por Ivone Pereira, onde ela Sim. se emancipava, Desdobrava. desdobrava, ia com o espírito, mentor, e depois ela voltava, e aí ela passava, então, a escrever, né? Sim.
Sim. Esse tipo de transe que ela entrava, a gente pode chamar de transe sonambúlico ou não é um transe sonambúlico? É semelhante, porque ele é induzido. O Charles chegava perto dela e punha a mão na cabeça dela, punha ela para dormir, tirava ela do corpo e ia com ela para algum lugar, criar a cena de toda uma história que ela via, gravava tudo na mente espiritual. Quando ela voltava para o corpo e que ia escrever, já estava tudo semi-construído. Então fica muito mais fácil de escrever, tá certo? Então é uma Certo, mediunidade de desdobramento. desdobramento. E a gente pode chamar isso de transe sonambúlico. Poderíamos Transsonambúlico. dizer que ela era uma médium sonâmbula? Transsonambúlico entre aspas, porque ela, enquanto ela está fazendo isso, ela desconecta do corpo parcialmente. Então, o sonâmbulo pode conversar à distância, fazer o corpo falar, movimentar. Então, não é porque ele controla o corpo teleguiadamente, como se a gente controla a televisão pelo controle remoto. Nesse caso, ela não está preocupada nem com o corpo físico, ela está no mundo espiritual aprendendo uma história, vivenciando uma história, vendo as imagens criadas pelo Charles ou pelo espírito, não é? Para poder fixar na mente dela, quando ela for escrever relativamente, como psicografia, era fácil para o espírito deslanchar, porque a história já estava toda na cabeça dela. Obrigada, professor. Obrigada mesmo. Laura, acho que as respostas que o professor deu já contemplaram várias perguntas, então escolhe alguma que tenha alguma novidade para ele contar para a gente aqui, e para a gente poder já ir caminhando para o encerramento. Tá bem. Como a oração pode ajudar de algum modo em casos de vampirização ou possessão, acho que obsessão de forma geral, né? Sem prejudicar a quem ora. Primeiro, a oração da gente tem que ser uma oração com humildade. A gente pede o socorro sem exigir, tá certo? Sem interferir no processo. Mas é aquilo que Jesus fez no Horto das Oliveiras. Meu Pai, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade e não a minha. Tá? Então, essa proposição, ela funciona como um pedido, mas também como uma aceitação da história da pessoa, sabendo que aquilo é temporário, que um dia vai ser resolvido e que não cabe a gente exigir que seja resolvido imediatamente. Certo? Porque se a gente põe esse peso da exigência, está mentalmente interferindo no processo. E aí esse negócio pode virar contra a gente, porque você está interferindo na vida do obsessor de uma maneira como se você quisesse tirar ele dali. E não é assim, ele tem uma razão por estar ali. Então, por isso que resolver problema obsessivo é sempre importante não pensar que basta afastar o espírito, mas é preciso educar o obsediado para que ele mude a sintonia. Tá certo? Então, é um processo delicado. Por isso que processo obsessivo é demorado. Porque o obsediado quase sempre não faz o esforço dele. Então, a nossa prece é pedir a Deus que ajude os dois, mas que seja feita a vontade de Deus, porque Deus sabe quanto tempo aquilo deve durar. Porque quando passar da conta, aí o obsessor vai ter que ser desligado por alguma razão. Então, nunca ninguém sofre mais do que precisa. Então, a prece da gente, com humildade, ela funciona bem sem interferir. Mas se a gente começar, meu Deus, dá um jeito, resolve isso que está insuportável, aguentar isso, quer dizer, você está exigindo, né, uma coisa que você tem que aprender a tolerar. Então, ao invés disso, você faça a mudança em você mesmo e compreenda que a justiça divina nunca falha, nunca erra. Deus é a inteligência suprema do universo. Inteligência suprema não comete erro.
Cíntia, eu Pois posso não? fazer um adendo nessa pergunta? Pode, claro. Professor, boa tarde. Um prazer receber o senhor aqui nesse grupo de estudo que é uma família. Isso. Eu vejo assim muitas pessoas tendo receio, inclusive, de rezar para suicidas, de medo de que as energias do suicida façam mal ao médium. Então, acho que essa pergunta também está atrás, essa preocupação de eu vou rezar para afastar o obsessor vem para mim, e qual o perigo, qual as consequências que eu tenho de ajudar num processo desobsessivo. O problema é que ele não deve rezar para afastar o obsessor. Ele deve Sim, rezar sim, para que o obsessor possa ser tocado no seu coração e aceite o perdão, sim, aceite sim. perdoar. Então, não está interferindo, você está envolvendo ele em vibrações de carinho, de amor, de atenção. Não está exigindo nada, certo? Então, É, quando a gente faz isso, esse pensamento de amor envolvente e compreensivo, porque não, quando você pensa que tem que tirar um obsessor, você está pondo a culpa no obsessor. E a culpa não isso. está no obsessor, está no obsidiado. Foi ele que provocou a situação. Né? É, Porque obsessão sempre, quase sempre é cobrança de é. atitude que o obsidiado fez no passado. Então, pode Pagamento de parecer dívida. aos nossos olhos injusto, mas no olhar do obsessor é justo, ele tem o direito de cobrar porque ele foi prejudicado, assim que ele pensa. Então, É, a gente tem que orar verdade. sem interferir, Uhum. respeitando a dificuldade tanto do obsessor quanto do obsidiado. Então, a gente ora pelos dois, com Sem amor, medo, né? Sem sem medo. medo, Sem sem medo. medo. A mesma coisa, orar pelos Suicida, suicidas é a mesma coisa. Não é é, para você chegar lá e falar, né, orar e tira o suicida do sofrimento dele, porque foi ele que buscou o sofrimento. Então a gente ora e pede a Deus que o envolva em vibrações que isso. possa acalmá-lo, para que ele medite na situação que ele está e se disponha quanto antes de se corrigir. Então, quando a Isso. gente faz isso, aí não está interferindo, está respeitando a situação, mas está jogando em cima daquela criatura pensamentos de carinho, de amor, de atenção. Isso faz bem para o suicida, mesmo que ele não saia de lá, ele sente aquilo como se alguém tivesse lembrando que ele está sofrendo e esse calor humano faz bem para ele, que ele não se sente abandonado. É. E o médium fica também iluminado, né? Porque está conectando com Deus. Claro, é conexão com Deus. A gente É, não tem que orar interferindo mentalmente na vida dos outros. A gente tem que pedir às instâncias superiores, né, e que seja feita a vontade de é, Deus. E se a gente pode contribuir com energia boa, é isso que a gente está fazendo. muito obrigada, muito bem respondida. Professor, É o que que a gente aprende alegria. na doutrina. É, Exatamente. professor, que alegria a gente poder fazer essas perguntas e poder debater esse assunto, porque tudo está dentro do campo da mediunidade, né? A É. gente quer agradecer demais a sua disponibilidade, assim, a sua paciência, e às vezes até ouvir uma pergunta assim menos assim, Não, tão, não tem. Eu né? sempre falo, Cíntia, Iniciante. que não existe pergunta ofensiva, existe às vezes resposta ofensiva, né? Que eu evito fazer, porque eu acho que toda pergunta ela tem uma razão de ser e merece uma resposta que ajude a esclarecer. Os espíritos fazem isso com a gente todo o tempo. A gente vê isso na estrutura do próprio livro dos espíritos. Às vezes Kardec faz uma pergunta impertinente e o espírito responde: olha, você está querendo passar o carro na frente dos bois, não é bem assim, né? Respeita, É responde, verdade. mas não ofende. Então, é assim que a gente tem que ser sempre. Muito obrigada. Nós vamos Obrigada. tirar uma foto aqui para registrar o nosso momento. Vou pedir o pessoal para abrir a câmera, tá? Para a gente marcar aqui a finalização do nosso semestre, que foi muito, muito boa mesmo. Estou muito feliz essa tarde de sábado da gente poder estar aqui reunido
E ó, a Terezinha está toda entusiasmada ali, ó. Para mim também é uma alegria estar com vocês. E eu vou aproveitar, vou explorar o professor mais um pouquinho, vou pedir para ele fazer a nossa prece de encerramento. Tá bom? Faço sim, com prazer. Tá Vamos, certo. então, elevar nossos pensamentos a Deus, as forças superiores da vida, que emanam do nosso Criador e que são trazidas para todos nós através desse Espírito generoso que cuida de todos nós, que é o nosso querido Mestre Jesus, a fim de podermos agradecer a oportunidade de estarmos juntos, agradecer ao André Luiz, ao Chico Xavier, ao Valdo Vieira, que foram instrumentos da construção desse livro tão benéfico, tão cheio de lições preciosas para todos nós. Que todos eles possam receber as nossas vibrações de gratidão, de alegria e do nosso esforço de podermos, aproveitando essas lições, colocá-las na nossa vida cotidiana, nos nossos trabalhos espirituais que realizamos. Pedimos ainda, Senhor, que abençoe todos os nossos irmãos e a humanidade, para que a gente possa ser uma família única de irmãos verdadeiros, construindo para todos nós um mundo melhor, de paz, de compreensão, de entendimento. Abençoe-nos, Senhor, agora e sempre, que assim seja. Muito obrigada, um Feliz Natal para todos nós, que o nosso Isso. ano chega cheio de esperança, né? E que nós possamos retomar o ano que vem com muita disposição para estudar muito.